Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus, que aqui estamos em mais uma oportunidade neste domingo maravilhoso, dia lindo, belo, magnífico, uma bênção que Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu, com a bênção também de Jesus Divino e Amado Mestre, de sua Mãe Maria, a Virgem Santíssima, nossa Mãe Celestial, Nossa Senhora de Fátima da Aparecida, e também com a companhia dos nossos mentores, guias espirituais, anjos da guarda, anjos protetores, que nos acompanham em todas as nossas tristezas, angústias, alegrias, em todas as horas do nosso dia. Nós poderemos escolher as entidades, os espíritos com que caminhamos. Basta nós olharmos à nossa condição. Em que condição estamos? Se estamos vibrando numa sintonia boa, harmonia boa, ou numa energia negativa, trazendo até cada um de nós algum desgaste físico, psíquico, mental e espiritual. Então, desejando a todos, página do YouTube, páginas do Facebook, do WhatsApp, meus amigos, boa noite. Acima de tudo, também vos desejando uma linda semana que se aproxima. Para ler aqui agora, do tal livrinho pequenino, ninguém é suficientemente poderoso para mudar o mundo, mas todos podemos mudar uma pequena parcela dele. Podemos começar por te mudar a ti mesmo, depois mudar os teus hábitos, a tua casa e assim por diante. A construção de um mundo de paz e de harmonia e de amor com que sonhamos só será possível a partir de pequenos gestos de compreensão, solidariedade, respeito, ternura, fraternidade, benevolência e perdão, que nascem de ações pessoais. Graças a Deus, neste livrinho, ilumina o meu dia, para falar aqui do o desencarne, e depois, se o vídeo não for muito comprido, falar sobre se as almas poderão ficar agarradas aqui ao mundo físico, mas primeiramente falar sobre o desencarne, a morte, como todos sabemos, que bate a todas as portas, não é? A morte do corpo físico é um fenómeno natural que atinge todos os seres da criação. Cedo ou tarde, a desencarnação, ela acontece, que é quando os laços do nosso perispírito, até então mantidos enraizados, né, molécula a molécula, no corpo físico, desta maneira se desfazem, concedendo a liberdade ao prisioneiro, que é ao nosso espírito, que passa a viver em outra dimensão, da vida segundo a transmissão dos próprios espíritos. A morte é uma simples mudança de estado, de plano, de dimensão, ou seja, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Desta forma, ensina igualmente a separação do espírito do corpo que lhe pertencia. Não é dolorosa, sobretudo quando das mortes naturais, que decorre dos desgastes biológicos dos órgãos, como também não é uma separação brusca. A alma se desprende gradualmente e não escapa, como um pássaro que esteja cativo numa gaiola, a que se restitui subitamente a sua liberdade. Assim, nunca é demais lembrar a observação comprovada que, no instante da morte, o desprendimento do nosso perispírito, ele não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com alguma lentidão muito variável, conforme
os indivíduos, porque nem todos somos iguais. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é também um momento da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Durante algumas vezes dura dias, semanas, e tem casos que até mesmo meses ou anos, o que não implica, desta forma, a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, porque de facto é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se do mesmo. Ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo a vida durante o corpo, a falência dos órgãos e o desprendimento do nosso perispírito que se segue, definem deste modo o estado de transição ou de passagem de um plano físico para outro, para o plano espiritual, etérico. Neste momento, o espírito encontra-se inconsciente, situação que pode perdurar por maior ou menor espaço de tempo, de acordo com as condições pessoais de cada um, porque a chegada no plano espiritual, porém, ela pode ser sofrida ou não. Trata-se de um sofrimento moral. É a nossa alma que sofre, não o corpo, porque este se transforma em matéria inerte, morta, o nosso corpo físico, em um processo de decomposição. O sofrimento poderá ser mais agravado se o espírito se manter agarrado ao corpo físico, em decomposição, e à vida que inclusivamente se extinguiu. Situações, com certeza, semelhantes são encontradas em certos géneros de morte, como por exemplo de suicídio, em homicídios, em desencarnantes presos a profundos remorsos, ou ainda em espíritos vinculados aos prazeres da vida material, apegados excessivamente a bens e a pessoas. Nestas circunstâncias, a morte ela é vista como uma perda irreparável, um sofrimento atroz, uma sensação de destruição total, porque o espírito, desconhece a sua própria imortalidade, que existe e proexiste à morte, que é o veículo somático. São situações bem diversas. Acontece com o espírito que, durante a sua existência, se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias, sem ambições exageradas, sem julgamentos, ódios ou raivas, que procurou desenvolver virtudes combatendo as suas próprias imperfeições, que praticou a caridade, promovendo o bem que cumpriu, os seus deveres familiares, profissionais, os seus deveres sociais. Logo, a sua desencarnação ela será mais amena. Os sofrimentos e as angústias do período de transição, eles serão muito passageiros e breves. A adaptação na nova morada, no mundo etérico, no mundo espiritual, a nova realidade, será uma transformação, uma mudança tranquila, sabendo, inclusivamente, administrar com serenidade
a saudade dos entes queridos que permanecem aqui no plano físico, reencarnados, e aqui as surpresas do além-túmulo, ajustado à vida no plano espiritual. O espírito colherá então os frutos bons ou os frutos amargos de que semeou durante a sua experiência reencarnatória. Desta forma, se submetendo, no final das contas, à lei do progresso. É o que nos lembra, por exemplo, André Luiz, quando aponta o valor da desencarnação como lei divina, porque toda a morte traz dor, pois é, mas sem a desencarnação, porém, nós, seres físicos, não atingiríamos a renovação. Então logo precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas, compreendamos que, em face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas nós ficaríamos eternos, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios, desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito a fim de que o nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Meus irmãos, minhas irmãs, desejo a todos uma boa semana. Que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe e ilumine. Graças a Deus.